Meus irmãos, a paz do Senhor, os irmãos, as irmãs, espero que estejam todos bem, debaixo da graça do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a nossa segunda lição desse trimestre, que acontecerá no dia 12 de abril. E a nossa lição traz por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. É uma palavra que muitos nos chama a atenção, porque todos nós buscamos receber bênçãos do Senhor. Então nós vamos entender aí, nós vamos aprender um pouco acerca dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O nosso textuário, ele está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está situada no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois dos versículos 9 ao versículo 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, portanto, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa introdução, ela diz o seguinte: nesta lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos desde a eternidade. Aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Um ponto interessante nessa introdução, que o comentarista, que é o pastor Douglas Batista, ele deixa claro, é acerca do plano de restauração e reconciliação com a humanidade. Nós sabemos que desde o início da humanidade, quando se deu lá com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, nós sabemos que Deus criou o homem perfeito. Deus criou Adão perfeito e criou Eva perfeita, para que fizessem a vontade de Deus ali naquele jardim. Mas todos nós sabemos que algo acontece no meio desse percurso aí,
né, que é o inimigo, né, o diabo através da serpente, ele convence Eva a desobedecer a ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Era não se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Isso era uma ordenança de Deus. E uma coisa que me chama a atenção, e é um ponto muito importante, é que assim, né, será que Deus, por que Deus colocou aquela árvore, sendo que o homem não podia tocar nela, né? E é um assunto interessante e vai abrir precedente para vários outros temas, né? Inclusive que não faz parte dessa nossa lição de hoje, mas apenas como um resumo que eu gostaria de falar, é que Deus ele não criou o mal, né? O fato é que Deus ele não criou o mal. O que Deus queria era a obediência do homem, né? É por isso que Deus coloca a árvore lá no meio do jardim e fala: dessa árvore você não pode comer. Só que o inimigo ele seduz, né, a mulher que come, que desobedece à ordenança de Deus. E a desobediência foi o pecado que iniciou. E aí a raça humana caiu. Na verdade, Adão também compactuou com a mulher, desobedeceu a Deus comendo do fruto. E aí a raça humana ela caiu, ela perdeu. Por que ela caiu e perdeu aquela comunhão que tinha com Deus? Porque nós sabemos que no próprio decorrer da história, quando Deus ele tinha uma rotina diária, né, que acontecia ali naquele jardim, que a Bíblia diz que todo final de tarde Deus ia ter com Adão. E quando isso acontece, que Deus vai ter com Adão, ele não encontra. Porque Adão ele havia se descoberto, abriu seus olhos para a sua nudez. E aí ele com vergonha se esconde de Deus, né? E aí, a partir desse momento, a comunhão que existia entre o homem e Deus é quebrada. Então a criação de Deus, ela cai. Na verdade, a humanidade, ela cai a partir desse momento. E Deus ele traça um plano antes mesmo de tudo isso acontecer. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, a Bíblia diz que está preparado desde a fundação do mundo. Quando a gente fala de fundação do mundo, a gente fala de algo que é antes de Adão e antes de Eva. Porque quando a gente pega a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente vai ver que no versículo 2, logo em seguida, ele diz: e a terra era sem forma e vazia. Né? E se a gente for pegar as origens, os originais, os escritos, nós vamos ver que o original vai dizer que a terra estava um caos, né? E a gente sabe que Deus ele não cria caos. Deus não cria o caos. Mas o fato é que o mundo de Gênesis 1 e 1 é diferente do mundo de Gênesis 1 e 2, né? Sabemos que quando o inimigo ele é expulso lá do céu, ele cai na terra, né? E essa caída, né, essa queda, vamos dizer assim, não sei nem se existe essa palavra caída. Caída existe, é óbvio, né? Mas assim, essa queda do diabo, né, é que transformou a terra em um caos, né? E, então o que acontece? Então antes mesmo de tudo isso, né, Deus já havia preparado o Cordeiro, porque Deus é onisciente, né? E a sua presciência ela é capaz de prever todas as coisas, né? A presciência de Deus, a onisciência de Deus faz com que Deus ele saiba de tudo antes mesmo que aconteça. Então nada pega Deus de surpresa, né? Deus ele sabe de tudo. Mas por que Deus não evita? Porque Deus dotou o homem de livre-arbítrio. O homem traça a sua escolha, o homem ele traça o seu caminho, mas nem por isso Deus joga o homem, né, Deus aniquila o homem, não. Deus ele proveu, né, ele proveu um plano de restauração. E que plano de restauração é esse? É o Senhor Jesus, a morte do Cordeiro, é o Filho de Deus, descendo lá do céu, se despindo da sua glória, tomando forma de homem aqui na terra, para que pudesse resgatar, né, restaurar
essa reconciliação entre Deus e o homem. Nós sabemos que lá em Timóteo a Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. É Ele que é o caminho pela qual essa restauração ela vem sendo feita, né? Então, essa introdução, esse plano de restauração, nada mais é do que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para resgatar a humanidade que estava caída. Amém? Bom, vamos lá ao primeiro ponto, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. E aqui é outro ponto interessante, porque nenhum ser humano ele é digno da salvação. Não se engane o homem de que o que ele faz, ele é tão bom, que ele é digno de receber alguma coisa da parte de Deus, porque não é, né? Todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não existe um sequer na face da terra, né? Tudo o que nós temos e o que nós recebemos da parte de Deus é pela graça. O significado da graça é favor imerecido. E o que é um favor imerecido? É aquilo que eu não mereço, aí Deus me dá, né? Nós não merecíamos ser abençoados, mas Deus nos abençoa pela graça. Nós não merecíamos estar onde nós estamos, mas pela graça de Deus, Ele nos concede. Tudo isso que você pede a Deus e Deus te dá, não é porque você foi bonzinho, é porque a graça de Deus te alcançou. Porque existem duas palavrinhas que andam em conjunto, que é a graça e a misericórdia. A misericórdia é aquilo que você merece receber, mas pela misericórdia Deus não te dá, né? O que o ser humano merecia? A destruição. Mas Deus é misericordioso e aí Ele não dá, né? Nós merecemos tudo de ruim nessa terra, mas as misericórdias do Senhor é para sempre. Então ela nos impede de que isso que que nós merecemos receber, nós recebemos, né? Então existe sempre o contraste entre a misericórdia e a graça. Um é o contrário do outro, certo? Então assim, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação pela graça, não é porque merecemos. Até porque o profeta Isaías ele fala assim que toda a nossa tentativa de fazer uma boa obra para o Senhor é como o trapo da imundícia, né? Se a gente fosse pegar o que é o trapo da imundícia, né? Coisa nojenta, coisa que não presta para nada, né? Trapo não presta para nada, né? Então assim é a nossa tentativa de fazer uma boa obra para o Senhor, né? Então muitas vezes nós enchemos o peito e dizemos: nossa, eu sou muito bom, eu faço ótimas coisas na casa do Senhor. Mas não se esqueça que tudo isso que você faz não passa de um trapo de imundícia, né? Se é que vocês conseguem me entender. Toda tentativa de fazer boa obra como um trapo da imundícia, conforme Isaías. Ou seja, ninguém merece, mas a graça do Senhor, ela nos alcançou. A doxologia, né, diz assim: após expor os versículos de abertura da epístola, que é o capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, que é do versículo 3 ao 14. Se você puder, você pode ler. Inclusive eu falei na última aula que seria interessante, né, os irmãos lerem o livro de Efésios, né, já que nós estamos estudando sobre Efésios. Você lê, é um livro pequeno, não tem muitos capítulos, né, então você pode ler tranquilamente. Bom, ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor,
o apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do segundo refrão, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Uma coisa interessante aqui é que o apóstolo Paulo, ele entende exatamente aquilo que Jesus ensina lá no livro de Marcos capítulo 9. Se você for pegar o livro de Marcos capítulo 9, você vai ver que Jesus, ele ensina uma oração aos discípulos. Tanto é que a epígrafe do texto diz assim, a oração modelo. E quando a gente fala de modelo, tudo bem que a gente pega às vezes e repete a oração, porque lá é a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E a gente pega essa oração e repete essas palavras. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então a gente vai repetindo essa oração, que é uma oração modelo. Mas quando a gente fala de modelo, o que isso vem na mente? O que é um modelo? Modelo é um exemplo, é como se fosse uma forma pela qual a gente se baseia para construir algo, para fazer algo. Então Jesus ele estava ensinando um modelo de oração. Não é que nós temos, é errado pegar e repetir aquilo, não é errado, mas nós precisamos entender o que é isso. E é isso que o apóstolo Paulo ele entende aqui. Por isso que ele fala, ele vem aqui exaltando a Deus, dizendo bendito é o Senhor, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem dando louvor, ele vem exaltando o nome do Senhor. Então por que eu citei essa questão da oração do Pai Nosso? Porque na oração do Pai Nosso, que Jesus está ensinando, não é para a gente repetir ela, e sim para a gente ter um modelo de como orar. E como que a gente ora? Primeira coisa, nós introduzimos a nossa oração a quem? A quem nós destinamos a nossa oração? Ao nosso Pai que está no céu. É por isso que Jesus começa, Pai Nosso que está no céu. Então é a Ele que é endereçada a oração. É o que Paulo fala aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que está no céu, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a oração vem em sequência, santificado seja o teu nome. Então quando ele fala de santificado seja o teu nome, Jesus está querendo dizer que após nós endereçarmos a nossa oração a Deus, nós devemos o quê? Exaltar o nome dele, santificar o nome dele, colocar Deus acima de todas as coisas, que é o que Paulo ele vem fazendo aqui nesses versículos aqui. Então Paulo começa a exaltar a Deus, começa a dar glória a Deus, começa a colocar Deus acima de todas as coisas, não é isso? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então Jesus pede para que venham as bênçãos espirituais de Deus, porque quando fala venha a nós o teu reino, nós estamos falando de algo espiritual. Então nós pedimos a bênção espiritual, o senhorio do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Então é isso que a oração ela vem falando. Então cada frase daquela é algo que nós temos que fazer. Então é por isso que a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma repetição, mas é um modelo de como nós devemos orar. E nós devemos orar dessa forma. Então medita um pouco na oração do Pai Nosso e se atenta ao que Jesus quis ensinar aos discípulos, a forma de orar. É por isso que dependendo de como for a oração, ela pode durar 1 hora, ela pode durar 2 horas, 3 horas, depende do que você tem. Então, se você for repetir a oração do Pai Nosso, é uma oração simples que não dá nem 1 minuto, vamos dizer assim. Mas se você seguir esse modelo de oração, você vai orar 1 hora, você vai orar 2 horas, 3 horas, dependendo do que você tem para falar. Seguindo o modelo, o passo a passo que Jesus ensinou. E Paulo ele entendeu isso. Então aqui ele inicia exaltando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos e tudo mais. Então é muito interessante essa questão aqui que o comentarista ele pontuou nesse ponto.
as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. E aqui é algo muito interessante, porque quando nós falamos de bênçãos espirituais, né, nós estamos muito preocupados com a maioria das pessoas, vamos dizer assim, principalmente dessas igrejas neopentecostais, né, eles estão muito preocupados com bênçãos materiais, né, bênçãos materiais. Mas aqui o apóstolo Paulo ele vem ensinando à igreja de Éfeso, né, aos irmãos de Éfeso, acerca das bênçãos espirituais. Porque o próprio Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, a primeira coisa na vida do crente, do cristão, né, daquele que crê em Deus, é buscar as coisas de Deus, as coisas que são do alto. Porque uma coisa é fato: o Espírito inclina para as coisas do Espírito, e a carne inclina para as coisas que são terrenas, né? O Espírito inclina para o alto e a carne inclina para o baixo, né? Para baixo, para o terreno. Então, assim, se nós somos espirituais, porque o Senhor busca os que o adoram em espírito e em verdade, nós temos que nos atentar às bênçãos do céu. O nosso apego, a nossa petição é com as bênçãos espirituais. As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele é justo, e Deus, ele conhece a necessidade do ser humano, né? Então não se preocupe. O que nós temos que fazer? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e ele tudo fará, conforme está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 5. Não é verdade? Então entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiemos nele, e o mais tudo ele fará. Certa feita ele chamou os discípulos e falou: olha, vocês não veem as aves do céu, né, que não trabalham, e o Pai Celestial os alimenta, né? Quanto mais vós que sois filhos de Deus, não é verdade? Então, assim, Deus, ele se preocupa conosco, né? Deus, ele cuida da gente, até porque as suas bênçãos, né, a sua medida, ela é diferente da nossa medida. Porque a Bíblia diz que a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordando, certo? Então, as coisas espirituais, o atentar para a voz de Deus, a obediência às coisas de Deus, ela proporciona uma vida de guardada nas mãos de Deus. Olha aí, olha o que aconteceu com aquela viúva de Sarepta, né? Estavam passando por uma dificuldade tremenda, uma estiagem total, porque Elias havia profetizado que não haveria chuva. Mas quando Deus pede para que Elias vá até a cidade de Sarepta, que lá ele encontraria uma viúva, o que ela estava fazendo? Apanhando uns cavacos para fazer a sua última refeição. Se você ver o texto bíblico, você vai ver que ela diz para o profeta: olha, tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite, né, na botija, e um pouquinho de farinha na panela. E eu vou preparar 2 bolos para mim e para o meu filho, nós vamos comer e esperar a morte. Era a última refeição, né? Mas o que o profeta diz? E quando a gente olha, porque é fácil nós olharmos hoje a Bíblia e entender, né, e olhar e dizer: ah, mas era o profeta Elias, né? Só que naquela época
como que estava a fé dessa mulher, né? A obediência à voz de Deus, a percepção para entender e obedecer à voz de Deus, porque era a sua última refeição. E aí o profeta fala: não, faz primeiro para mim, depois você faz para você e para o seu filho. E ela ouve a voz, né? Porque depois que o profeta diz isso, faz primeiro para mim, depois você faz para o teu filho e para você, ele libera uma profecia, né? Dizendo: porque da panela não faltará a farinha e da botija não faltará o azeite. Não é verdade? Então o que acontece? Ela acreditou, ela creu na profecia do profeta. Então o que nós precisamos é crer, é acreditar nas coisas espirituais. O mundo está muito materialista. Nós corremos muito atrás de coisas materiais. Estamos esquecendo as espirituais, né? Mas uma coisa é interessante, como eu falei no início, toda a raça humana ela caiu, ela pecou, né? Está destituído da glória de Deus, estava destituído da glória de Deus, né? Mas Jesus veio e pelo sacrifício da cruz do Calvário ele resgatou, né? E hoje ele nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, porque nós somos, até então, todo ser humano é uma criatura de Deus, porque foi criado, é obra das mãos de Deus, né? Mas aqueles que o recebeu, foi lhe dado o direito de ser chamados filhos de Deus. E com isso, né, muitas coisas vieram, né? Por exemplo, ao que ele diz aqui, essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, né? E aqui é um outro ponto muito interessante, porque quando a gente fala de santidade no nosso mundo hoje, né, na nossa sociedade materialista, na nossa sociedade do conhecimento, porque tudo está aí, as informações estão aí, né, para todo mundo ter acesso, não é igual antigamente. Então tem muitos doutores, tem muitos letrados, né? A santidade, né, ser santo, é uma coisa que não está dentro dessa geração atual, né? E uma coisa interessante sobre a santidade é que nós devemos entender o seguinte: a santidade, ela tem 3 níveis, né? 3 níveis de santificação. A primeira é a posicional, né? O que é esse primeiro nível de santificação posicional? É quando o ser humano ele aceita Cristo, né? A partir do momento que ele reconheceu que precisa de Cristo e ali ele aceita o Senhor Jesus, ele é santificado naquele momento. Se Jesus volta ali naquela hora, ele sobe, né? Ele sobe. Por quê? Porque ele é santificado, ele recebe o primeiro nível de santificação. É aquela santificação que as pessoas, o pecador ele vem, larga tudo, né? Ele reconhece que necessita de Deus, ergue a sua mão, o Espírito Santo, né, passa um bálsamo ali na sua vida. Então ali é o primeiro estágio de santificação. Só que esse primeiro estágio de santificação, chamado de posicional, ele é só para esse momento. Depois disso, aí vem um segundo estágio da santificação, que é a progressiva, né? O que estágio é esse? É o que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos esse segundo nível de santificação, que é o progressivo. O que é isso? É que a cada dia nós temos que buscar nos santificar cada vez mais. É aquilo que Jesus disse: quem é santo, santifique-se mais, né? Então esse é o segundo nível da santificação, que nós temos que correr a cada dia, buscando a cada dia progredir nesse nível de santificação. É por isso que nós pecamos ainda. É por isso que nós temos nossas falhas ainda, né? Porque nós estamos no segundo nível de santificação, né? Enquanto nós estamos nesse nível, nós temos que tomar cuidado da nossa vida, nós temos que vigiar, nós temos que estar orando, né? Porque o inimigo está fazendo de tudo para tentar nos derrubar. Então esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio é o definitivo.
E esse estágio nós só vamos alcançar quando? Quando Jesus vier buscar a sua igreja. E aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, se eu não me engano, 54, ele diz assim: quando tudo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então, nesse momento, aí nós atingimos o terceiro estágio, né, o terceiro nível de santificação, que é o definitivo. A partir desse momento não vai mais existir corrupção, não vai existir mais a possibilidade do pecado, né, porque passou, acabou. Nós vencemos e agora nós somos santos como os anjos, né? Então, é uma coisa que nós precisamos entender, essa questão de nível de santificação. E nós devemos buscar, enquanto nós estamos aqui, enquanto o arrebatamento não acontece, nós estamos no segundo estágio, que é o progressivo. Então, a cada dia, nós devemos buscar a nossa santificação, para que naquele último dia nós não possamos perder a nossa salvação, né, aquilo que o Senhor nos deu. Seguindo aqui, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, conforme Romanos capítulo 5, versículo 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção, né? Então, o que é isso, essa nova condição? O que é essa expressão está em Cristo? Está em Cristo é a partir do momento que a gente reconhece. Nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que somos falhos e que dependemos dele, né? Então, a partir do momento que nós dependemos dele, que nós reconhecemos isso, que nós aceitamos ele, né? O que é aceitar Cristo? É deixar que Cristo tome conta da nossa vida, que ele guie, que ele nos guie, que ele nos transforme, que ele manipule, né? Que ele tenha a primazia na nossa vida, né? Então aí estar em Cristo, é viver uma vida de santidade, buscar sempre a evolução, né? Não se contaminar com as coisas do mundo, né? Não ceder às tentações, não praticar aquilo que outrora, antes de aceitarmos a Cristo, praticávamos, né? Então isso é o estar em Adão, porque Adão representa a natureza caída, a natureza pecaminosa, mas Cristo representa a nova natureza, é aquela vida transformada, é a vida restaurada, é a natureza transformada pelo sacrifício na cruz do Calvário de Jesus Cristo, né? Então essa nova condição que nós temos, essa expressão está em Cristo, né? Que significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e da obra que ele realizou na cruz do Calvário. Amém? Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Primeiro ponto, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta ao santo de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, que é João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, esse versículo que nós conhecemos. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, né?
Então, veja como que é essa questão aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sacrifício, né, ou o plano para restaurar a sua obra que havia caído, né, foi algo tão glorioso e tão majestoso, que o seu filho, né, se desfez da sua glória. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E aí nós analisamos esse sacrifício e muitas vezes nós somos tão ingratos, né, a ponto de não fazermos conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Para nós que cremos na Bíblia Sagrada, que cremos nesse sacrifício, né, o que nos custa? O que nos custa a fazer a vontade de Deus? Nós sabemos que nós vivemos uma guerra constante, né? E lá em Efésios, no capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai orientar os cristãos de Éfeso a se revestir de uma armadura, né? A armadura do Espírito. Por quê? Porque nós vivemos numa batalha constante entre carne e espírito, né? E o que acontece? Essa batalha, muitas vezes, a carne vem prevalecendo e aí nós acabamos não levando em conta a importância desse sacrifício, né? O apóstolo Paulo ele se alegra pela revelação desse mistério, né? A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, ou seja, foi a vontade de Deus, né? Com o propósito de salvar os pecadores. Então é uma coisa tão interessante, e aí nós temos uma questão. Deus ele se preocupou tanto com os pecadores, né? Porque todos nós conhecemos uma frase clássica, que Deus ele não ama o pecado, né? Mas ele ama os pecadores. E a prova disso foi o fato do sacrifício, né? De Jesus Cristo, de ter dado seu único filho. E às vezes eu fico olhando e analisando essa nossa geração de hoje, esses jovens com seus pensamentos tão liberais, né, que acreditam que existe um Deus que não leva em conta, né, não leva em conta essa questão de castigo, de consequência, de atos e tudo mais, porque Deus é amor, né? Mas é uma coisa tão interessante que se nós formos analisar, né, Deus ele é amor, mas ele e exatamente pelo fato de amar, né, é que ele castiga. Porque o que significa amor, né? Se amor é você largar as rédeas e deixar-se correr solto, né, e você sabendo que aquilo vai acabar prejudicando, vai acabar trazendo sofrimento para a pessoa que você ama, né? Isso não é amor, né? O amor é aquele que corrige, é aquele que previne, né? Que busca sempre o bem, né? E foi isso que Deus ele fez, entregando Jesus para que morresse por nós. Então Paulo ele se alegra por essa revelação desse mistério, né? É muito interessante essa questão aqui. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo.
essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas de kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. E aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque tudo foi feito para Ele e para Ele, né? Cristo, Ele tem o domínio de tudo, de todas as coisas. Por mais que nós olhamos assim e às vezes dizemos, não, parece que Deus não está no controle. Mas Deus está no controle, né? Tudo, todas as coisas está sob o domínio de Cristo Jesus. E uma coisa interessante é que, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do que está acontecendo no nosso país hoje, né? E no mundo, esse vírus, né? Coronavírus que tem assolado a população do mundo, né? Que tem feito com que as pessoas, né? Fez com que nós deixássemos de ir ao templo para juntos adorarmos a Deus, e aí por consequência de tudo isso nós estamos passando por esse período de isolamento, né? Muitas vezes nós chegamos ao ponto e a gente vê tantas pessoas orando, a gente vê tanta gente clamando a Deus por misericórdia, e baseado em tudo isso, e parece que não se resolve, parece que não acaba, cada dia aumenta mais, e tudo isso nos leva a pensar de que Deus não está no controle da situação, mas nós sabemos que Deus, Ele está no controle de tudo, né? Porque tudo foi feito para Ele e para Ele, certo? Eu lembro quando o Jó, ele passou por um momento de dificuldade na sua vida, um momento de provação. E a prova de Jó foi tão tal que ele chegou a perder tudo que tinha, inclusive a saúde, né? A ponto de ter que se coçar com cacos de telha, né? Por conta das feridas que o diabo havia colocado na vida de Jó, né? O apoio que lhe faltou, principalmente da sua esposa, que falou, né, ou incentivou ele a amaldiçoar o próprio Deus e tirar a sua vida. Então nós vemos a situação daquele homem que perde os seus filhos, né, perde os seus amigos, o criticam, e aí chega um ponto que Jó ele não aguenta, né? E aí ele começa a amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. E aí ele começa a reclamar, fazer alguns questionamentos, porque isso é normal na vida do ser humano, né? Mesmo nós, principalmente os servos de Deus, que acham, né, que pelo fato de ser servo de Deus, eles não têm o direito de sofrer ou não têm o direito de passar por algum tipo de dificuldade, né? Então, os questionamentos ele vêm. E uma coisa interessante é que no capítulo 31 do livro de Jó, Deus se manifesta a Jó também indagando ele, mas não com perguntas simples, mas mostrando a grandeza de Deus, né? O controle de Deus sobre toda a situação. Porque Deus chega para Jó dizendo, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Né? Quem estabeleceu os limites do mar? Ou seja, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Por mais que nós, com olhares humanos, nós olhamos e dizemos, não tem, mas Ele tem. Saiba que tudo está no controle de Deus, né? E se o mundo passa por isso hoje, né? Se o mundo passa por isso, é porque Deus ele quer que assim seja. Então não cabe a nós questionarmos, né? Porque Deus ele sabe o que faz. E sabemos também que muitas coisas sobrevêm na vida do ser humano por conta do próprio ser humano. Nós que traçamos os nossos caminhos, né? Então, não murmure, creia, né? Creia. Olha quantas bênçãos
o Senhor tem para as nossas vidas, né, que nós estamos estudando aqui, né? Então vamos prosseguir aqui. O penhor da nossa herança. O termo grego arraban pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, né? Então esse ponto aqui é interessante, né? Eu não vou estar repetindo, porque na última aula eu citei um exemplo acerca da salvação, né? E aí eu falei de um exemplo de você ganhar um carro e não cuidar dele, e aí você acaba perdendo, que é a mesma forma que acontece com a salvação. O fato do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é o selo, né? Nós temos que ter o selo do Espírito Santo. Quando Jesus foi prestes a deixar a terra, Jesus chamou os discípulos e disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Porque existe um processo muito interessante. Se nós pegarmos o livro do Antigo Testamento, nós vamos ver que tinha Deus como o fator principal, vamos dizer assim. Quem atuava naquela época era o próprio Deus. E aí chegou um momento em que Jesus passou a ser o ator principal da época, né? Do Novo Testamento nós vamos ver que nós falamos muito de Jesus. Jesus foi o principal, né, que operou naquela época e realizou os milagres. E agora, nos nossos tempos, né, essa pirâmide, vamos dizer assim, esses três, eles vão se revelando, e quem opera hoje, né, vamos dizer assim, quem tem o microfone da vez, vamos usar esse termo, essa expressão, é o Espírito Santo, né? Então é o Espírito Santo que trabalha hoje na nossa vida, né? Então assim, é Ele que nos convence do pecado. E uma coisa interessante, que eu já vi alguns pastores falarem de forma errônea, é que quando o ser humano ele peca, o Espírito Santo se afasta dele, né? E essa expressão, eu não vejo isso na Bíblia. O Espírito Santo, como se o Espírito Santo é o mecanismo que convence o homem do pecado, né? Se o homem peca e ele se afasta, quem vai convencer o homem do pecado? Uma coisa é habitação, é habitar. Outra coisa é se afastar, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E que o Espírito Santo não habita em templo sujo, né? Mas isso não quer dizer que ele abandona. Ele não abandona, ele não afasta. Até porque ele é o meio pelo qual vai convencer o homem que errou do pecado. Certo? Então, o Espírito Santo ele é importante na vida do cristão. E aí tem uma coisa muito interessante. Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. O Espírito Santo é essa ação que eu falo de convencer o homem do pecado, de ajudar, né? De trazer para Cristo, de fazer aquela obra na mente da pessoa, de reconhecimento e tudo mais. O batismo com o Espírito Santo já é uma outra coisa diferente. Até porque você vai perceber que quando Jesus estava na terra, que ele começou a discursar com os discípulos, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão, enviarei o Consolador, tudo mais. A Bíblia diz que ele sopra sobre os discípulos e diz assim:
recebei o Espírito Santo, né? E aí, isso não era o batismo, porque passaram-se alguns tempos, alguns dias, né? Até que Jesus foi morto, né? Foi crucificado, ressuscitou, falou lá com os discípulos, deu todo o seu discurso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele está dando as últimas coordenadas, sobe, né, é aceito no céu, os discípulos vão para o templo, oram, e ali eles são batizados com o Espírito Santo. Então existem dois processos, né? Quando aqui fala de selo do Espírito Santo, não está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. E quando nós falamos de... E quem não fala em línguas estranhas não quer dizer que não tem o Espírito Santo. É diferente essa questão, tá? Então, assim, o Espírito Santo, ele... quando o pecador está na igreja, que ele está ouvindo a voz de Deus e está ouvindo a pregação, né? E aí, quando é feito o apelo, quem é que convence ele? É o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz na Apocalipse: se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então é o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que opera. E a partir do momento que o pecador ele se levanta e se rende, o Espírito Santo está junto com ele, né? E aí é o primeiro nível da santificação, é onde o Espírito Santo, né, faz aquela morada e ali começa a trabalhar na vida dele, certo? Então é isso que eu quis dizer aqui. A nossa conclusão diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração que todas as coisas visíveis e invisíveis, ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Ou seja, quando tudo se findar, todos os propósitos, tudo aquilo que Deus havia designado, quando tudo isso se findar, significa que todos esses desígnios de Deus, ele foi executado, né? Ele foi cumprido. Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão. Se ficou alguma dúvida, os irmãos podem digitar lá, deixar o comentário, que eu estarei lendo e aí, na medida do possível, estarei esclarecendo para os irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar e que os irmãos meditem nesse ensinamento, leiam as referências bíblicas, leiam o livro de Efésios, para que tudo isso esclareça mais na mente dos irmãos. Que Deus os abençoe.